dado primeiro. Primeiro ele nos entrega, e aí depois ele pede de volta. Tanto é que o ato de devolver o dízimo é justamente isso, é uma devolução. Nós estamos devolvendo para o dono. Ele é dono de todas as coisas. Alguém crê que Deus é dono de todas as coisas? A começar das nossas próprias vidas. Vamos mais além? A começar também do ar que nós respiramos. Tudo isso vem pela graça. Tudo isso vem de graça, não nos custou nada. E quando nós começamos a entender disso, e quando a gente começa a fazer essas ligações, poxa, mas a gente precisa de dinheiro aqui. Mas o Senhor nos manda ajuntar tesouros no céu. Como é que ficam essas coisas? Porque tudo isso que nós precisamos, ele fala, não fica ansioso não, porque quem cuida do filho é o Pai. Aleluia. Deus cuida da sua casa. Eu quero decretar sobre a sua vida que Deus cuida da sua casa. Amém. Deus cuida da sua despensa. Deus cuida das suas necessidades. Deus cuida das suas obrigações. As suas obrigações não são suas, mas são do Deus a quem servimos. Amém. Amém. Faça-me esse Eu favor. vi uma coisa bem interessante que eu acho que encaixa muito bem. Em Eclesiastes, Fala. ele, no capítulo 5, do versículo 10, ele diz: quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isso é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, tem os seus donos do que veem os seus olhos, com os seus olhos. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer que muito, mas a fartura do rico não deixa dormir. É verdade. O que você entende de tudo isso, É Jorge? aquela preocupação, né? Porque Ganância. ganância e vaidade, porque nada mais do que vaidade. A Né? gente precisa de tão pouco para viver, né? É, Já parou para pensar? O tão pouco que a gente precisa para viver é justamente por causa das ansiedades do mundo, as ansiedades, as necessidades. Essas ansiedades, elas vão entrando para dentro da gente, é tanta preocupação, e Deus fala assim, não tem ansiedade com absolutamente nada. Vou te dar uma chave de revelação aqui que vai abrir muitas portas na sua vida. Mas o homem não foi feito para trabalhar, você sabia disso, Jorge? Amém. Glória a Deus. Já recebeu. Quando Deus ele criou o homem, lembrando que Deus não foi criado com o poder da palavra, mas Deus manuseou a terra, né? Foi algo especial. Ele criou depois que todas as outras coisas já haviam sido prontas, já estavam feitas. Qual que era o trabalho do homem? O trabalho administrativo. mas Como é que você vai chamar isso aqui, Adão? É só para Adão, tem alguma coisa para fazer, porque senão a vida dele vai ser muito monótona. Isso aqui vai ser leão, isso aqui vai ser andorinha, isso aqui vai ser formiga, Senhor. Aleluia. O homem não foi feito para trabalhar. O trabalho é uma consequência da desobediência, mas isso é outra pregação. Amém? Mas eu tenho uma notícia boa para te dar. Esse tempo ele já está muito próximo de ser restituído. Porque tudo que nós vivemos é em consequência da falta de humildade de uma pessoa só, chamada Adão. Mas por causa dessa falta de humildade, o pai ele enviou o filho, e o filho consertou todas as coisas, e essas coisas já estão à porta. Já está acontecendo. Nós estamos muito próximos da volta de Jesus. Isso não é um jargão, mas quando nós ficamos atentos, começamos a estudar um pouquinho a palavra, o Apocalipse em especial, nós percebemos que a Bíblia toda, ela já está realizada. Todas as profecias, com exceção de uma, todas as profecias desse livro já foram realizadas, com exceção de uma, que é o arrebatamento. Quem vai ficar feliz de ver o pastor Cláudio subindo? Quando a grande comissão vai subir toda junto, amém? Recebe aí em nome de Jesus. Feche os seus olhos e em ato profético diga assim: eu e a minha casa, eu e a minha casa, eu e a minha casa, com voz de autoridade, com voz de profeta, eu e a minha casa servimos ao Senhor. E por isso nós vamos subir juntos no grande dia. Quem quer dar uma salva de palmas para Jesus? É uma promessa do Senhor para a sua vida. Você e a sua casa servirão ao Senhor. E quem serve ao Senhor está garantida a salvação. Amém? Amém. Abra a sua Bíblia comigo. Eu vou te convidar para a gente. Alguns marcos não deveriam ser removidos. Não é religiosidade nem nada, mas
Eu entendo que dentro de casa a gente pode ler a palavra de Deus da maneira que a gente quiser, mas quando nós estamos num ambiente de culto, é um ambiente diferenciado. Eu vou te convidar a se colocar de pé. Amém. Amém? Para que nós possamos reverenciar a palavra do Senhor, Amém. lida em congregação. Amém? Foi assim que eu aprendi. Às vezes eu estou ficando velho, mas eu acho gostoso quando o pastor, o pregador convida para se levantar. Só você que está ficando velho. Quase 50 anos nas costas já, 71. Faça as contas. Carinha de... Amém? Abra a sua Bíblia, por gentileza, em Marcos, Com certeza, né? capítulo 5. Deus tem uma palavra para a sua vida essa noite, uma palavra que provavelmente você conhece, mas Marcos o quê? Marcos 5. Mas eu tenho certeza que haverá uma revelação nova. Eu tenho certeza que você vai ouvir coisas que você nunca ouviu antes, porque Deus é assim. Deus é um Deus de renovo. A palavra é muito certeira. Ela diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Estava conversando com a pastora esses dias para trás. Meu amor, é só você parar, é só eu parar para a gente poder ouvir a voz de Deus. Porque parou para ouvir Deus, ele fala. É impressionante. Ele não olha para as nossas fraquezas, ele não olha para os nossos defeitos, mas ele olha para as nossas necessidades. E na palavra ele diz assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, para que você tenha a sua fé renovada nessa noite, ouça a palavra de Deus, mas ouça não com o seu entendimento, com o seu raciocínio natural, ouça com o seu espírito. Inclusive, como homem de Deus que sou, como ministro da palavra, eu dou uma ordem no mundo espiritual que o seu entendimento racional ele seja anulado agora em nome de Jesus. E a partir de agora você começa a entender com o seu entendimento espiritual para a honra e glória do Deus vivo. Amém? Amém. Marcos capítulo 5, a partir do verso 25, uma linha antes do 25, diz assim: grande multidão seguia. Seguia quem? Seguia Jesus, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, repita, 12 anos, 12 anos. vinha sofrendo de uma hemorragia. Hemorragia é um sangramento que não cessa. Um sangramento que não cessa por 12 anos. E muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Em algumas outras partes da Bíblia fala assim, que ela tocou a orla de Jesus. Diga a orla. A orla é a parte mais baixa, não se preocupe com isso. A orla é a parte mais baixa de uma vestimenta de um judeu. É a parte mais baixa. Então ela tocou a orla de Jesus, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu seu corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem lhe tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém? Amém. Feche a sua Bíblia, feche os seus olhos também. Vamos orar ao Senhor. Pai, a tua palavra foi lida e nesse momento ela será ministrada. Que o Senhor possa, meu bom Deus, fazer com que o meu eu diminua, meu Pai, para que o teu eu cresça em mim. Que eu venha agora, meu Pai, me esvaziar completamente de todas as minhas emoções, de todas as minhas capacidades naturais e que eu seja cheio do teu Santo Espírito. Que eu fale somente aquilo que sai do teu trono, Pai, para enriquecimento, para engrandecimento da menina dos teus olhos, que é a tua Santa Igreja. Que o Senhor possa abençoar, Pai, a vida dos meus irmãos e que o Senhor possa enchê-los da mesma forma que o Senhor me encheu para a glória do teu nome. Amém? Amém. Pode se sentar, fica à vontade. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, né? Eu amo a palavra de Deus porque ela se renova. Cada vez que a gente lê, buscando a revelação do Espírito Santo, ele traz algo que a gente nunca leu antes, ou que a gente nunca prestou atenção, que a gente nunca verificou.
E é assim que acontece quando a gente é de fato tocado pelo Espírito de Deus. A gente recebe do Senhor. A palavra de Deus diz sobre uma mulher. Eu vou resumir a história aqui, porque a história que está por trás da história ela é muito mais profunda. Mas a palavra de Deus diz que uma mulher vinha sofrendo, padecendo de algo, de uma doença, por 12 anos. Eu quero te lembrar que às vezes, nesse momento, você está se lembrando de uma situação que já vem te incomodando. Talvez não seja uma doença tão grave, uma hemorragia, que por 12 anos está sangrando. Mas essa mulher, ela sangrava por 12 anos. E não interessa o tempo que você está sangrando, passando por uma dificuldade ou um problema. Nesta noite, essa hemorragia, esse problema vai ser curado para a glória e honra do Deus vivo. Não interessa. Ah, problema com a imigração, vai ser curado em nome de Jesus. Deus vai fazer algo poderoso. Eu não sei o que, eu não posso, como homem, eu não posso te dizer, mas eu tenho como profetizar baseado na palavra, e Deus é quem vai fazer, porque toda a honra, toda a glória e todo o poder está nas mãos daquele que vive. Amém? Amém. Então, quero que você coloque suas mãos para o alto e diga assim: nesta noite, Nesta noite, todas as minhas enfermidades, naturais e espirituais, serão curadas em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Amém. Essa mulher vinha sofrendo, passando por uma dificuldade. Quero te dar uma outra chave de entendimento e interpretação da palavra de Deus. Você pode observar que na palavra não está escrito o nome dessa mulher. Por que não está escrito? Por que volta e meia não está escrito? Será que é porque não era importante? Não era importante? Toda vez que não está escrito o nome da mulher, você pode colocar o nome dessa mulher como seu próprio nome. Essa palavra, ela não se enquadra só para esse caso específico, mas aquilo que está dizendo, essa mulher não está nomeada. Mas engraçado que logo adiante, no capítulo seguinte, fala sobre a filha de Jairo. Engraçado que a filha também não tem o nome. Mas Jairo está referenciado. Essas chaves, elas ajudam o entendimento. Não trouxe o nome dessa mulher. Aqui você pode colocar o seu nome. Qual é o seu problema, Jorge? Não precisa responder, mas qual é o seu problema pelo qual você vem padecendo nos últimos 12 anos, nos últimos 15, 20 anos talvez, e que você ainda não teve solução? Elielson, Raquel, pode colocar o seu nome aqui. Nesta noite, para a honra e glória do Senhor Jesus, será curado. Eu vou ser curado em nome de Jesus. Amém? E olha só, a palavra de Deus diz que ela padecia dessa enfermidade. Todo mundo já sabe que uma mulher, em momento de estar passando pelo período, ela tinha que ser afastada da congregação. Ela não poderia viver entre as pessoas. Um período é mais ou menos 7 dias. Agora imagine uma mulher afastada da congregação por 12 anos. E o sangue que ela expelia, por ser um sangue de uma enfermidade, não era um sangue sem cheiro. Era um sangue que tinha um mau cheiro. Então, por onde ela passasse, o sangue entregava que ela estava com algum problema. Ela não tinha como se esconder. Aí a palavra de Deus diz que ela, sabendo que ela não seria aceita, né, ela vem justamente por baixo. Por que ela toca a orla de Jesus? Porque ela tinha que vir abaixada. Ela tinha que vir numa posição onde ela não fosse enxergada pelas pessoas. Onde ela pudesse passar batido pelas pessoas. E a palavra diz que em determinado momento ela se abaixa para tocar na parte mais baixa. Então mostra que ela estava quase que rastejando, correndo o risco de ser pisoteada pelas pessoas. Mas ela não olhou para as circunstâncias, ela não olhou para as suas próprias dificuldades, ela continuou, ela permaneceu, foi lá e tocou na orla de Jesus. Quando isso aconteceu, a palavra do Senhor diz também que Jesus percebe, não pelo toque, mas por causa do poder, da autoridade, da cura que saiu dele naquele momento. Aí ele começa a perguntar, olha, para tudo, porque alguém me tocou. Olha que pergunta interessante. Deus é onipotente, onisciente, onividente. Ele sabe todas as coisas, ele vê todas as coisas. E Jesus aí começa a perguntar. Você já parou para perguntar por que Jesus estava perguntando? Porque se ele sabe todas as coisas, ele deveria saber quem é que tocou ele. Essa mulher, ela se sente constrangida porque todo mundo começa a olhar para ela. Só pode ser ela. Porque, afinal de contas, ela ficou sabendo, a palavra de Deus diz, que estava Jesus naquele lugar e sabendo da sua fama. Qual fama?
que ele era abençoador, que ele era aquela pessoa que curava. Ele era a pessoa que entregava pão ao faminto, dava vista aos cegos e fazia os paralíticos andar. Oh, glória. Qual é a sua cegueira espiritual? Aleluia. Qual é a sua fome espiritual nesse dia de hoje? O que está te faltando? Às vezes dentro da sua casa tem tudo. Mas por dentro, e agora eu quero começar a entrar na revelação. O problema dessa mulher foi relatado aqui de uma maneira que as pessoas pudessem entender, mas o problema dela não era um sangramento natural. O problema dela eram os problemas e as vergonhas que ela tinha dentro de si. Eram os problemas emocionais. A palavra do Senhor diz que por 12 anos ela sangrava. E ela tinha vergonha disso. Ela tinha vergonha. Tanto é que ela começou a ouvir de Jesus, não que ele era o homem que curava. Não aquela pessoa que fazia o cego ver ou o paralítico andar. Mas ele era aquele que perdoava pecados. Porque se fosse uma coisa natural, ele diria assim, olha, parou o sangramento agora. Mas não, ele fala assim, os seus pecados estão perdoados. E de quebra, ele ainda fala com ela, fica livre do teu mal, aleluia. Aleluia. Ele não está falando de um sangramento natural. E eu vou além. Por revelação do Espírito Santo, eu quero te revelar uma palavra. Olha só, tem 12 anos que ela está sangrando. Tem 12 anos que ela está sangrando, mas a filha de Jairo tem 12 anos. E ela está padecendo de mal. Ela está para morrer. Jesus fala, ela não vai morrer. Qual é o mal que essa mulher que estava sangrando por 12 anos pode ter feito para dar logo em seguida uma continuidade de palavra dessa? Uma menina com 12 anos também, que coincidência, será que isso é coincidência? Comecei a buscar no Senhor, Senhor, o que tem a ver essa mulher sangrando por 12 anos e a filha de Jairo que estava para morrer também tinha 12 anos. Há 12 anos atrás, ela havia cometido um pecado que ela tinha vergonha, um pecado inadmissível para o povo de Israel. Essa mulher havia abortado. Ninguém sabia disso. Mas Jesus sabia. Ninguém sabia disso. Jesus sabia. Há 12 anos atrás, 12 anos, ela deveria estar num ano onde ela poderia estar comemorando o aniversário de 12 anos da própria filha. Mas ela não estava ali comemorando. Ela estava ali para pedir perdão para Jesus. Porque ela fala que ela já havia gasto todo o dinheiro dela, olha que interessante, com médicos. Mas ela havia participado de um aborto mal curado. Esse aborto mal curado fez com que ela sangrasse. E ela sangrasse. E ela sangrasse incessantemente. Até que ela pudesse ter a chance, a oportunidade de encontrar com o autor da vida. Quero dizer para você nessa noite que talvez você não tenha uma história de aborto na sua história, na sua caminhada na presença de Deus. Mas os seus pecados, os meus pecados, eles nos fazem sangrar. Eles nos fazem ter problemas de ordem emocional, de ordem espiritual. Os nossos pecados, eles travam o nosso crescimento. Sabia que perdão é um dos maiores pecados? A falta de perdão é um dos maiores pecados e faz a pessoa sangrar por dentro? Ninguém consegue ver. Mas uma pessoa que não perdoa, uma pessoa amargurada, uma pessoa problemática, ela sangra e sangra. Ela sangra e quer que a outra pessoa morra. Ela não conseguia se perdoar. Ela não conseguia se curar. E o que ela teve que fazer? Ela teve que chegar até Jesus de uma forma humilde. Ela teve que vir por baixo. Porque quem se achega a Jesus tem que entender a sua condição de pecador, tem que entender que ele carece da graça de Deus. Mas a palavra está dizendo que aquele que chegar até mim, diz a palavra, diz o Senhor, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Não interessa os seus pecados, não interessa as suas falhas, porque o Senhor, ele tem autoridade. O Senhor Jesus, ele tem autoridade para te perdoar nessa noite. O Senhor Jesus, ele tem autoridade para ir na sua ferida, no seu sangramento, aquilo que ninguém mais sabe, ninguém mais sabia, era só a mulher. Era só a mulher. Ela mesma tentou fazer
o aborto foi bem sucedido, mas mal sucedido, deixou sequelas nela e ela sangrava incessantemente. Por quê? Porque um pecado, ele não pode ser curado por si mesmo. Nós não temos essa capacidade de curar os nossos próprios pecados, as nossas próprias falhas. Nós somos carecedores de uma pessoa e não pode ser qualquer médico. Não pode ser qualquer religião. Religião não salva ninguém. Repita, religião não salva ninguém. Religião não salva ninguém. Só existe um Senhor, só existe um Deus e um intermediador entre Deus e os homens. Diz a palavra, é Jesus Cristo, homem. Somente Jesus. Quando nós nos abaixamos, quando nós nos humilhamos, quando nós descemos do nosso salto, às vezes a gente solta uma gilete, né? Muda de cargo, a gente passa a se chamar de manager, supervisor, aí a gente já pensa que a gente é alguma coisa, né? Sabe o que é isso? Isso é o pecado de Lúcifer, arrogância, prepotência, soberba. Isso é pecado de Lúcifer. E aí a gente começa a pisar nas outras pessoas. Agora eu não sou irmão mais, agora eu sou pastor. Agora você já tem que se dirigir a mim de uma forma diferente. A palavra de Deus diz, olha só que pecado terrível esse, que o Senhor Jesus, Deus, ele rejeita o soberbo. Deus, ele rejeita o soberbo e abraça, ele acolhe o humilde. Nós precisamos aprender a sermos humildes na presença de Deus. Essa mulher, ela teve que ser humilde. Ela teve que ser humilde e ela, se arrastando, chega a Deus, chega a Jesus e toca na orla dele, na parte mais baixa. Não interessa a pessoa que toca em Jesus, seja na orla, seja no buraco das mãos, seja nos braços abertos, ela é transformada, ela é perdoada, a vida é transformada e ela vira outra pessoa. Amém. Pastor, mas o senhor está por fora. Isso tudo é bobagem, isso tudo é besteira. Porque a ciência diz que nós somos evoluídos. Nós somos a evolução, nós viemos do macaco. Eu digo assim para essa pessoa, eu admito sim que nós somos seres evoluídos. A evolução acontece em duas etapas e preste bastante atenção. Você vai concordar comigo, Jorge? Primeira etapa é quando a pessoa reconhece os seus pecados, ela reconhece ser carecedora da graça de Deus, então ela reconhece Jesus como Senhor e Salvador e ela recebe Jesus. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa, ela desce as águas do batismo. E a palavra do Senhor diz que quando isso acontece, eu me torno uma nova criatura. Eu deixo de ser a velha criatura e evoluo para a nova criatura em Cristo Jesus. Mas essa é só a primeira etapa. A primeira etapa divide em duas fases. A segunda etapa acontecerá no arrebatamento, quando todos subiremos e seremos transformados à estatura do varão perfeito e seremos como Jesus. Olha para essa pessoa que está do seu lado. Está vendo essa forma que você vê hoje? Essa forma, ela está com os dias contados. Porque se você vê uma pessoa bonita, se você vê uma pessoa sorridente, você pode ter certeza que quando ela tiver o seu corpo transformado, quando nós formos feitos como Jesus, ela vai ser muito mais bonita. Ela vai ser muito mais atraente, muito mais agradável. Ela vai ter uma conversa muito mais agradável. Se tiver espelho, o povo vai gastar. É só assim que eu posso aceitar a questão da evolução. De outra maneira, até existem pessoas que pensam que nós viemos de uma ameba que se transformou num macaco. Conheço essa história? Cada loucura é viagem. Mas eu prefiro crer, com todas as minhas forças, que eu sou feito à imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Eu sei que existe um pai, existe uma paternidade sobre a minha vida, como existe uma paternidade sobre a sua vida, a verdadeira paternidade. A palavra do Senhor diz, ele se revela como um pai amoroso. A palavra do Senhor diz assim, ainda que uma mãe que amamenta o seu próprio filho possa se esquecer dele. É possível? Você já parou para pensar nisso? Uma mãe que amamenta porque o peito começa a doer, ele fica inchado.
Ele pinga, né? Pinga, dói, né? Eu nunca passei por isso, mas a minha esposa já passou, ela fala que é assim mesmo, né? Isso mesmo. Então é impossível, porque o corpo se transforma num relógio biológico. E quando a gente entende isso, a palavra do Senhor diz: ainda que ela se esqueça do seu filho, a promessa vem em seguida. Eu não me esquecerei de ti. Feche os seus olhos que eu quero declarar essa promessa sobre a sua vida, sobre a sua casa. A palavra de Deus diz: ainda que seja possível, mesmo não sendo, que uma mãe que amamenta esqueça do seu filho, esqueça de cuidar do seu filho, de amamentar, ainda que você se sinta sozinho, abandonado, assim diz o Senhor: eu não me esqueci de ti, diz o Senhor dos Exércitos. E quem crê diz amém, eu recebo o nome de Jesus. Te convido a se colocar de pé. A palavra de Deus diz que ela deveria estar comemorando 12 anos junto com a filha. Ela deveria, mas ela não teve esse momento. Porém, a palavra do Senhor diz que a menina, filha de Jairo, ela estava no momento de algum problema. Não relata que tipo de problema. Só fala que ela estava para morrer. Fala que morreu. Aí, o único detalhe é que, com relação à mulher do fluxo de sangue, ela já ganhou a salvação. E naquele momento que ela ganhou a salvação, os pecados dela foram perdoados, todos os pecados. E quando os meus problemas espirituais são resolvidos, presta atenção nessa revelação. Quando os meus problemas espirituais são resolvidos, todos os problemas que giram em torno, todos os problemas naturais, eles serão resolvidos também. Amém. Amém. Porque todos os problemas, todas as situações que nós vivemos aqui no natural, é pura e simplesmente reflexo do que acontece no espiritual. Engana-se aquele que pensa que o que vive é isso que nós conseguimos enxergar. Isso é uma mera fração daquilo que de fato acontece. Nós não podemos ver, mas a palavra do Senhor diz que existem potestades, principados, que atuam o tempo todo nas regiões celestiais. Essas potestades são demônios tentando agir contra as nossas vidas. A única coisa que Satanás faz, ele não come, ele não bebe, não precisa dormir. A única coisa que Satanás faz é ficar imaginando o tempo todo, sem parar, incessantemente, incansavelmente, uma maneira de nos derrubar. A palavra do Senhor diz assim: vigia aquele que está de pé, para que não caia. Nós precisamos estar o tempo todo atentos, porque o inimigo ele é cruel. Me diga, o inimigo ele é cruel. Ele é covarde. Ele não tem nenhuma dó, ele não tem misericórdia das nossas vidas. A palavra do Senhor diz que o Senhor é que tem. O Senhor é que tem misericórdia sobre as nossas vidas. E as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. Amém. Não é à toa que ela passa por essa situação por 12 anos, e quando ela abortou, 12 anos depois, a filha de Jairo estava comemorando, era um ano de felicidade. Ela estaria comemorando 12 anos, mas o dono da vida estava ali, não ia deixar ela morrer. Com relação à filha da mulher do fluxo de sangue, ficou para trás. Mas com relação à filha de Jairo, o dono da vida estava ali. E muitas vezes nós olhamos para as nossas necessidades, para as nossas dificuldades, e a gente diz assim: está morrendo, não tem mais jeito. Aleluia. Te convido a fechar os seus olhos nesse momento. Quero te dizer, reafirmar, declarar para você que o dono da vida está aqui. Amém. Aleluia. Amém. Eu quero te convidar a ficar completamente à vontade. Se você quiser se ajoelhar na presença de Deus, para tocar a aula de Jesus, fique à vontade, não se preocupe com as pessoas que estão do seu lado direito, do seu lado esquerdo. É um momento que eu gostaria que você tirasse com Deus agora. Qual é a sua necessidade? Aumenta o som um pouquinho, fazendo um favor, em nome de Jesus. Começa a verbalizar entre você e Deus. Pode falar baixinho. Ninguém precisa saber, mas cada um de nós tem